Nós vamos dar continuidade no dia de hoje ao nosso estudo sobre a maravilhosa graça de Deus. Essa graça infinita que fez com que os homens no passado enfrentassem a morte com gozo e alegria. Irmãos, só vai sentir grato pela salvação quem se sentiu perdido um dia, não é verdade? Quem nunca se sentiu perdido não vai ser grato por ser salvo. Nós temos aí um grande problema na nossa geração, porque nós temos uma geração que são crentes, filhos de crentes. Muitos deles cresceram na igreja, foram criados na igreja. Então eles não sabem o que é ser salvo, porque nunca estiveram perdidos. Amém? Existem muitos dos nossos filhos, eu até agradeço a Deus por isso, que nunca estiveram na sarjeta, nunca sentiram, às vezes até as garras de Satanás e perceberam, né, a divisão do mundo entre o bem e o mal. Amém? É como o filho pródigo que quis deixar a casa do seu pai, porque ele achava que longe do pai ele ia ter vida. Ele teve que sofrer para perceber que longe do pai ele não tinha vida. Ele estava numa crise terrível, sofrendo nas garras do pecado e do inimigo. E muitas vezes nós tentamos nesses estudos resgatar a ideia de que mesmo o melhor de todos os seres humanos, mesmo aquele que nasceu numa família de crente, mesmo aquele que nunca tomou um porre num bar, ou fumou maconha, ou roubou um banco, sei lá, mesmo essas pessoas que nunca estiveram perdidas, elas também carecem da salvação, tanto quanto os perdidos. Amém? E o objetivo desse estudo não é outro, senão esse. Nós demos aí um passeio entre as alianças, a aliança que Deus fez com Adão no Éden, a aliança que Deus fez com Adão logo depois da queda. Falamos no domingo passado sobre a aliança de Deus com Noé, falamos também sobre alguns aspectos da natureza do mundo antes do dilúvio e depois do dilúvio. Eu quero avançar um pouco no estudo nesta manhã, porque nós vamos falar agora da aliança que Deus fez com Abraão. Amém? O texto básico nosso vai ser Gênesis 22. Daqui a pouquinho eu já vou ler para que a gente possa acompanhar. Mas lembrando os irmãos que domingo passado nós falamos que Deus chamou Abraão no estágio mais baixo de comunhão entre Deus e o homem. Se a distância entre o homem e Deus pudesse ser medida, quando Deus chamou Abraão, o homem estava completamente afastado de Deus. E por quê? Porque nós sabemos que no reino de Nimrod, depois do dilúvio, uma nova prática de pecado passou a ser hábito entre os seres humanos e a civilização. Qual era? A idolatria. Antes do dilúvio, o homem era rebelde à vontade de Deus, mas sabia que existia um só Deus. Depois do dilúvio, Nimrod, Semíramis e uma série de mágicos e astrólogos criaram a ideia que as estrelas eram deuses e que os deuses não eram bons e nem maus. Se você oferecesse sacrifício a ele, os deuses ficavam tranquilos. Se você desagradasse os deuses, eles descarregariam a ira sobre o ser humano. E uma dessa, vamos dizer assim, descarga de ira seria um dilúvio. Eles decidiram então construir a Torre de Babel, lembra disso? Uma torre calafetada com betume para resistir ao dilúvio e ser o ponto de referência de uma civilização pecaminosa. Abraão nasceu aí. Abraão não foi criado dentro da igreja evangélica. Ele não teve um pai para ensinar a ele quem é Deus. A tradição ensina que Terá era fabricante de ídolos. Então você imagina a educação que Abraão teve. Mas eis que um dia o Senhor chama Abraão para fazer com ele uma aliança. E Deus propõe para Abraão um novo tipo de relacionamento. Pela primeira vez, Deus faz um projeto de se relacionar com o homem através da graça. O perdão pela graça é o que nós falamos de justificação pela fé. Amém? Lembra do sermão de domingo
domingo passado, se não me engano, quando eu disse que nós não fomos nem julgados e nem fomos perdoados. Nós fomos anistiados. O que é anistia, irmãos? Vocês lembram? Anistia é o seguinte, presta atenção para você entender. Houve o crime, você está condenado, mas está livre. Amém? Não vai haver juízo. Isso é anistia. E Deus propõe para Abraão esta bênção de ser justificado pela graça. Mas Deus também propõe a Abraão uma aliança de sangue. Se você ler nos livros de Gênesis, você vai ver que Abraão sacrifica cordeiro a Deus para celebrar essa aliança. Deus tenta fazer com Abraão o projeto da nova aliança, que é a união da consciência humana com a consciência divina. Amém? Essa é a essência do cristianismo. Depois de lavado, de remido no sangue de Jesus, depois que você foi perdoado e anistiado, Deus quer agora fazer com que a sua consciência e a dele seja uma só. Nós erramos muitas vezes pelo caminho do legalismo. Nós tentamos dizer assim, olha, isso aqui é errado. Isso aqui é certo. Isso aqui eu devo fazer. Isto eu não posso fazer. O Evangelho não é isso, irmãos. Paulo deixa escrito assim nas cartas ao povo de Corinto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quando é que convém fazer uma coisa e quando é que não convém não fazer? Só tendo a consciência divina para você saber o que deve fazer. Você precisa pensar como Deus pensa, ver o mundo como Deus vê. E isso é que Deus quis introduzir em Abraão. Se você ler os capítulos de Gênesis 19, 20, 22 e 23, você vai ver que Deus não deu para Abraão muitas ordenanças, a não ser a circuncisão, que era o símbolo de uma aliança de sangue entre Abraão e ao seu descendente. Note uma coisa, que nesta aliança, Deus faz a promessa a Abraão de que um descendente futuro dele herdaria a terra. Irmãos, o plano de Deus, ele é construído tijolo por tijolo. Amém? Note que quando Deus criou Adão e introduziu nesse mundo, ele deu a Adão o domínio da terra. A terra é sua. O homem pecou e a terra foi amaldiçoada e o homem com o domínio da terra. Agora Deus dá o primeiro passo do seu plano. Ele não tomou a terra de volta do homem, mas ele deu para o descendente de Abraão um pedaço de terra. É onde hoje nós chamamos de Palestina, Canaã, né? Aquele lugar que está sempre em guerra lá. Deus deu aquele pedaço de terra para a descendência de Abraão. E fez uma promessa: Abraão, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Ora, Abraão entendeu que Deus estava novamente inserindo o espírito dele numa carne humana, que no futuro da descendência de Abraão nasceria Jesus, e que Jesus, como homem, ele é dono da terra de Canaã. Quem está entendendo, diga amém. É uma herança. Porque quando nós vamos estudar as naturezas de Jesus, nós temos que entender que ele tem a natureza divina, porque ele é Deus, e a natureza humana, porque ele nasceu em carne. E ele tem, por legalidade, o direito da terra de Canaã. Vocês vão pensar assim, mas o que isso aumenta ou diminui no meu entendimento? Isso vai aumentar o seu entendimento quando você estiver estudando Apocalipse. Ele, por direito, é dono daquela terra. Amém? E Deus celebra com Abraão um pacto, uma aliança. E qual é a estrutura de uma aliança? A melhor maneira de nós entendermos a aliança é estudarmos e analisarmos um casamento. Amém? Porque, apesar do casamento ser uma instituição tão deteriorada na nossa sociedade, ele nos dá a ideia do que é uma aliança. Nós, os ocidentais, temos dificuldade de entender essas coisas.
porque nós somos muito superficiais. Amém? O que é uma